Olá, telespectador, bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua presença para ouvir a palavra de Deus aqui junto comigo. Hoje eu quero partilhar um texto que mexe muito com o meu coração. É um texto que fala a respeito de José, o filho de Jacó, aquele que foi primeiro-ministro do Egito. Eu vou ler o texto que está em Gênesis capítulo 43. Diz assim no versículo 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai? Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Não há uma vez que eu não leia essa história e não me emocione. José foi um homem injustiçado. Era um dos 12 irmãos, filhos de Israel, filhos de Jacó. Um jovem que teve mãe por algum tempo, mas quando a mãe deu à luz ao seu irmão, Benjamim, a mãe faleceu e ele ficou sem mãe. E naquele clã tão cheio de pessoas e com os seus irmãos mais velhos, disputando a atenção, disputando o poder interno daquela família, José foi criado desta forma, tendo o carinho do seu pai, que olhava para ele como filho daquela a quem ele tanto amava, Raquel. E de repente José tem sonhos e nestes sonhos ele enxerga o futuro, quando ele vê o seu poder, vê as estrelas se dobrando perante ele, e ele vê a autoridade. Os seus irmãos têm ciúmes, têm inveja, chegam a tal ponto que eles tomam esse rapaz que ganhara uma roupa bonita, colorida do seu pai, uma roupa que o destacava, e então eles pegam e o colocam numa cisterna, num poço, pegam a sua veste, banham-na de sangue de um animal, vendem José para os ismaelitas que iam para o Egito e inventam a história para o seu pai, dizendo que o menino tinha sido despedaçado por um animal. José não tinha sido despedaçado por um animal. José tinha sido entregue pelos animais que eram seus irmãos para o Egito, para ser escravo. José estava sofrendo, chega no Egito, vira escravo de Potifar, mas ele é um homem que tem a bênção de Deus. Até na escravidão ele foi abençoado. Ele acabou se tornando o mordomo da casa, mais uma vez perseguido. A mulher de Potifar coloca os olhos nele e quer praticar o adultério com ele. Ele foge e é acusado de que ele que havia procurado esta situação. Então ele é preso, ele vai para a cadeia, ele vai para a masmorra. Mas Deus estava com ele e na cadeia ele é feito o ajudante do carcereiro. E numa das prisões que aconteceram, 2 oficiais do rei aprisionados tiveram sonhos e José os interpretou. A um ele disse: você vai morrer. Ao outro disse: você vai ser recolocado na sua posição. Mas quando você for recolocado, lembre-se de mim, porque eu estou aqui preso injustamente. E então passaram-se 2 anos, José esquecido. Um dia o faraó tem um grande sonho, ninguém interpreta, mas este funcionário de faraó diz: eu me lembro de um homem que pode interpretar o seu sonho, majestade.
pode chamá-lo que ele vai interpretar. Então avisam José. José sai da prisão, faz a barba, veste-se à moda egípcia, chega diante de Faraó. Faraó conta o sonho, José dá a interpretação. Faraó gosta tanto que o nomeia primeiro-ministro do Egito, lhe dá esposa, lhe dá casa, lhe dá salário, lhe dá tudo. José é tirado da masmorra e colocado no poder. Que maravilha! Mas o seu coração está triste. A sua mãe já partiu, ele não tem mais acesso à sua mãe. E o seu pai lhe foi tirado porque os seus irmãos o venderam e ele não faz ideia de como está o seu pai. Mas ele se casa, ele tem os seus filhos e ele vai crescendo, ele vai fazendo o seu trabalho, ele procura fazer o melhor e de repente chegam os seus irmãos para comprar os cereais nos anos de fome. E ele vê aqueles irmãos dele e sente no seu coração a dor, a saudade e a falta de oportunidade de expressar esse amor pela família. Então ele planeja uma espécie de justiça contra os seus irmãos. Ele arma toda uma situação, obrigando os seus irmãos a serem presos. Depois ele liberta todos, deixa um e manda que tragam Benjamim, que não tinha vindo com a caravana. Jacó não quer deixar que Benjamim vá, mas quando acaba o cereal, ele é obrigado a deixar. Quando Benjamim chega até o Egito e quando José recebe os seus irmãos e olha para aquele rapaz, o seu coração se quebranta. Ele diz, esse é o meu irmão, esse é o filho de quem falastes, o mais novo? Sim. E ele fala, Deus te abençoe, meu filho. Com aquela vontade de abraçá-lo, de beijá-lo, de chorar nos ombros dele. Mas ele tem um papel a exercer e ele corre para um lugar secreto e chora. Chorar não é coisa de mulher, não. Chorar é coisa de humano. Todos devemos chorar. O chorar lava a alma. O chorar expressa emoção. O chorar mostra que nós temos sensibilidade. E José é a pessoa mais sensível que eu já encontrei nas páginas das Escrituras depois de Jesus. Ele se emociona, mas ele lava o rosto para continuar a sua jornada. Ele não para na emoção. Ele não para no momento em que as lágrimas descem pelos seus olhos. Ele lava o rosto e volta a trabalhar. Ele lava o rosto e volta a fazer o que tem que fazer. E nós sabemos o que aconteceu. Quando ele vê o seu irmão e chora escondido, volta. Ele então fala as palavras necessárias para os seus irmãos e seus irmãos confessam que estão numa situação difícil, que a culpa é deles. Então, de repente, ele se dá a conhecer aos irmãos e diz, gente, eu sou José, a quem vocês venderam. Eu sou o seu irmão, a quem vocês jogaram fora. Olha para mim, eu sou o primeiro-ministro, agora eu sou autoridade. Mas não fiquem com raiva, Deus usou esta maneira ruim de vocês para preservar a própria vida de vocês, porque o que vocês fizeram de ruim para mim, Deus tornou em bênção, e eu vou ajudar vocês agora. E de fato foi José que salvou a tribo toda, que salvou os patriarcas. José os levou para o Egito, impedindo-os de morrerem de fome. E no Egito eles cresceram de tal forma em 400 anos que se tornaram uma multidão, a ponto de serem mais de 2 milhões de pessoas na época de Moisés. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina a quantidade de gente com famílias com prole estendida como era uma deles. Lave o rosto. Você está triste? Chore. Mas chore mesmo. Lave a alma. Mas depois lave o rosto e volte a viver. Lave o rosto e vá trabalhar. Sabe o que aconteceu com José? José foi feliz porque ele viu seu pai de novo. Ele se uniu de novo aos seus irmãos. Ele concedeu perdão. A sua felicidade se tornou completa. É assim que nós devemos fazer. Lavar o rosto. Não andar cabisbaixos, não andar com dores de cabeça para todo lugar. Como você está? Fazer o quê? A cruz é pesada, mas a gente tem que levar. Uma vida desta não atrai ninguém para Jesus.
A vida de um crente deve ser uma vida feliz. Há momentos que temos que chorar? Sim. Então vá para um aposento, vá para um lugar secreto, vá com as pessoas que te são íntimas e chore, mas chore mesmo. Mas depois, lave o rosto. Lave o rosto e pare de viver de passado. Lave o rosto e pare de viver de ruminar o que fizeram com você. Lave o rosto e pare de ter autopiedade. Pense na graça de Deus que lhe acompanhou até agora. Pense na maneira com que Deus lhe protegeu no meio de tantas dificuldades. Pense na maneira com que Deus hoje tem abençoado a sua vida. Ah, mas me traíram. Chore, chore mesmo. Mas lave o rosto e vá para frente, porque você encontrará alguém que não há de lhe trair. Lave o rosto. Você foi traído na sua sociedade, passaram a perna em você, lave o rosto. Ou como diz o poeta brasileiro, sacuda a poeira, dê a volta por cima e segue o seu caminho. Deus vai lhe abençoar. Mas não fique preso às lágrimas. O Senhor diz na sua santa palavra que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lágrimas de tristeza, benditas, porque as lágrimas de alegria, essas devem rolar o tempo todo, principalmente em quem é emotivo. José nos ensina que nós devemos lavar o rosto da vergonha, lavar o rosto da tragédia, lavar o rosto do luto. Há tempo para o luto, sim. Há tempo para chorar o nosso morto, sim. Mas há tempo de nós erguermos o rosto e dizer assim, com a graça de Deus, hei de terminar os meus dias com o número de dias que o Senhor quiser e quero fazer cada dia valer a pena. Vá para um hospital onde os pacientes estão morrendo e que lutam para ter meio minuto de vida. É justo você querer morrer? Não, não é justo. Por isso, lave o rosto e volte à vida. Deus há de lhe fortalecer e de remoçar e renovar a sua fé. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, eu te agradeço pelo exemplo de José. Eu te agradeço porque através dele nós aprendemos que é possível nos emocionarmos. Muitas vezes essas emoções são de dor, de tristeza, de saudade, a dor da traição, a dor do luto. Mas José lavou o rosto e continuou o seu trabalho, e fez bem feito. Ajuda-nos a lavarmos também o nosso rosto e a fazermos o nosso trabalho bem feito, e que a glória seja tua, e que Jesus seja o nosso mestre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você assistir a mais um dos vídeos do nosso canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Eu peço a você que considere ser um dos ofertantes do nosso canal. Um dos ofertantes missionários através de quem nós podemos sustentar o nosso trabalho. Aqui está o número do Pix, que também é o número do meu WhatsApp. Veja aqui as sugestões dos próximos vídeos e muito obrigado por ter vindo. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau!